Olá, meus irmãos, que a graça e a paz de Cristo Jesus vos seja multiplicada. Mais um dia da nossa jornada de leitura bíblica. Hoje leremos 1 Samuel do capítulo 21 ao capítulo 24. Davi foi falar com o sacerdote Aimeleque em Nobe. Aimeleque tremia de medo quando se encontrou com ele e perguntou: "Por que você está sozinho? Ninguém veio com você?" Respondeu Davi: "O rei me encarregou de uma certa missão e me disse: ninguém deve saber coisa alguma sobre sua missão e sobre as suas instruções. E eu ordenei aos meus soldados que se encontrassem comigo em um certo lugar. Agora, então, o que você pode oferecer-me? Dê-me 5 pães ou algo que tiver." O sacerdote, contudo, respondeu a Davi: "Não tenho pão comum, somente o pão consagrado." E os soldados não tiveram relações com mulheres recentemente. Se os soldados não tiveram relações com mulheres recentemente, podem comê-lo. Davi respondeu: "Certamente que não, pois esse é o nosso costume. Sempre que saímos à campanha, não tocamos em mulher. Esses homens mantêm o corpo puro, mesmo em missões comuns, quanto mais hoje." Então o sacerdote lhe deu os pães consagrados, visto que não havia outro além do pão da presença, que era retirado de diante do Senhor e substituído por pão quente no dia em que era tirado. Aconteceu que um dos servos de Saul estava ali naquela noite, cumprindo seus deveres diante do Senhor. Era Edonita, Doeg, chefe dos pastores de Saul. Davi perguntou a Aimeleque: "Você tem uma lança ou uma espada aqui?" "Não trouxe minha espada nem qualquer outra arma, pois o rei exigiu X." O sacerdote respondeu: "A espada de Golias, o filisteu, que você matou no vale de Elá, está enrolada num pano atrás do colete sacerdotal. Se quiser, pegue-a. Não há nenhuma outra espada." Davi disse: "Não há outra melhor. Dê-me essa espada." Naquele dia, Davi fugiu de Saul e foi procurar Aques, rei de Gate. Todavia os conselheiros de Aques lhe disseram: "Não é este Davi o rei da terra de Israel? Não é aquele acerca de quem contavam em suas danças? Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares." Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com muito medo de Aques, rei de Gate. Por isso, na presença deles, fingiu que estava louco. Enquanto este esteve com eles, agiu como um louco, riscando as portas da cidade e deixando escorrer saliva pela barba. Aques disse a seus conselheiros: "Vejam este homem, ele está louco. Por que trazê-lo aqui? Será que me falta loucos para que vocês o tragam para agir como doido na minha frente? O que ele veio fazer no meu palácio?" Vamos para 1 Samuel capítulo 22. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldade, os endividados, os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. De lá foi para Mispa, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: "Posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá e ficarem contigo, até que eu saiba o que Deus fará comigo?" E assim Davi os deixou com o rei de Moabe. E lá eles ficaram enquanto Davi permaneceu na sua fortaleza. Contudo, o profeta Gade disse a Davi: "Não fique na fortaleza, vai para Judá." Então Davi foi para a floresta de Herete. Saul ficou sabendo que Davi e seus homens tinham sido descobertos. Saul estava sentado com a lança na mão debaixo da tamargueira na colina de Gibeá, com todos os seus oficiais ao redor. E eles lhe disse: "Ouçam, homem de Benjamim, será que o filho de Jessé dará a todos vocês terras e vindas? Será que ele fará a todos os comandantes de 1000 e comandantes de 100? É por isso que todos vocês têm conspirado contra mim? Ninguém me informa quando meu filho faz um acordo com o filho de Jessé? Nenhum de vocês se preocupa comigo, nem me avisa que meu filho incitou meu servo a ficar à minha espreita
como ele está fazendo hoje? Entretanto, Doeg, o edomita que estava com os oficiais de Saul, disse: vi o filho de Jessé chegar em Nob e encontrar-se com Aimeleque, filho de Aitube. Aimeleque consultou o Senhor em favor dele. Também lhe deu provisões e a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube, e toda a família de seu pai, que era o sacerdote em Nob, e todos foram falar com o rei. E Saul disse: ouçam agora, filho de Aitube. Ele respondeu: sim, meu senhor. Saul lhe disse: por que vocês conspiram contra mim, você e o filho de Jessé? Por que você lhe deu comida e espada e consultou a Deus em favor dele, para que se rebelasse contra mim e me armasse cilada, como ele está fazendo? Aimeleque respondeu ao rei: quem entre todos os teus oficiais é tão leal quanto Davi, o genro do rei, capitão de sua guarda pessoal e altamente respeitado em sua casa? Será que foi essa a primeira vez que consultei a Deus em favor dele? Certamente que não. Que o rei não acuse a mim, seu servo, nem a qualquer um da família de meu pai, pois seu servo nada sabe acerca do que está acontecendo. O rei, porém, disse: com certeza você será morto, Aimeleque, você e toda a sua família. Em seguida, o rei ordenou aos guardas que estavam ao seu lado: matem os sacerdotes do Senhor, pois eles também apoiam Davi. Sabiam que ele estava fugindo, mas nada lhe informaram. Contudo, os oficiais do rei recusaram erguer as mãos para matar os sacerdotes. Então o rei ordenou a Doeg: mate o sacerdote, e ele os matou. E naquele dia matou 85 homens que vestiam túnicas de linho. Além disso, Saul mandou matar os habitantes de Nob, a cidade dos sacerdotes, homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, jumentos e ovelhas. Entretanto, Abiatar, filho de Aimeleque, neto de Aitube, escapou e fugiu para juntar-se a Davi. E lhe contou que Saul havia matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: naquele dia, quando o edomita Doeg estava ali, eu sabia que ele não deixaria de levar a informação a Saul. Sou responsável pela morte de toda a família de seu pai. Fique comigo, não tenha medo. O homem que está atrás de sua vida também está atrás de mim, mas você estará salvo comigo. 1 Samuel 23. Quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras, ele perguntou ao Senhor: devo atacar esses filisteus? O Senhor lhe respondeu: vá, ataque os filisteus e liberte Keila. E os soldados de Davi, porém, lhe disseram: aqui em Judá estamos com medo, quanto mais se formos a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Davi consultou o Senhor novamente. Levante-se, disse o Senhor, vá à cidade de Keila, pois estou entregando os filisteus em suas mãos. Então Davi e seus homens foram a Keila, combateram os filisteus e se apoderaram de seus rebanhos, impondo-lhes grandes derrotas e libertando o povo daquela cidade. Ora, Abiatar, filho de Aimeleque, tinha levado o colete sacerdotal quando fugiu para se juntar a Davi em Keila. Foi dito a Saul que Davi tinha ido a Keila, e ele disse: Deus o entregou nas minhas mãos, pois Davi se aprisionou ao entrar numa cidade com portas e trancas. E Saul convocou todo o seu exército para a batalha, para irem a Keila e cercarem Davi. E os homens que o seguiam, quando Davi soube que Saul tramava atacá-lo, disse a Abiatar: traga o colete sacerdotal. Então orou o Senhor Deus de Israel: este teu servo ouviu claramente que Saul planeja vir a Keila e destruir a cidade por minha causa. Será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele? Saul virá de fato, conforme teu servo ouviu? Ó Senhor, Deus de Israel, responda-me. E o Senhor disse a Davi, o Senhor lhe disse: ele virá. E Davi novamente perguntou: será que os cidadãos de Keila entregarão a mim, meus soldados, a Saul? O Senhor respondeu: entregarão. Então Davi e seus soldados, que era cerca de 600, partiram de Keila e ficaram andando em direção definida.
sem direção definida. Quando informaram Saul que Davi tinha fugido de Keila, ele interrompeu a marcha. Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e nas colinas do deserto de Zif. Dia após dia, Saul procurava, mas Deus não entregou Davi em suas mãos. Quando Davi estava em Oreza, no deserto de Zif, soube que Saul tinha saído para matá-lo, e Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Oreza e o ajudou a encontrar forças em Deus. Não tenha medo, disse ele. Meu pai não porá as mãos em você. Você será rei de Israel, e eu serei seu segundo em comando. Até meu pai sabe disso. Os dois fizeram um acordo perante o Senhor. Então Jonatas foi para casa, mas Davi ficou em Oreza. Alguns zifeus foram dizer a Saul em Gibeá: Davi está se escondendo entre nós, nas fortalezas de Oreza, na colina de Áquila, ao sul do deserto de Gizimô. Agora, ó rei, o rei vai quando quiseres. Nós seremos responsáveis por entregá-lo em tuas mãos. Saul respondeu: o Senhor os abençoe por terem compaixão de mim. Vão e faça mais preparativos. Descubra onde Davi geralmente vai e quem o tem visto ali. Dizem que ele é muito astuto. Descubram todos os esconderijos dele e voltem aqui para informações exatas. Então irei com vocês. Se ele estiver na região, eu procurarei entre todos os clãs de Judá. E eles voltaram para Zif. Antes de Saul, Davi e seus soldados estavam no deserto de Maom, na Arabá, ao sul do deserto de Gesimum. Depois, Saul e seus soldados saíram e começaram a busca. E ao ser informado, Davi desceu a rocha e permaneceu no deserto de Maom. Sabendo disso, Saul foi para lá em perseguição a Davi. Saul ia por um lado da montanha e pelo outro. Davi e seus soldados fugiram depressa para escapar de Saul. Quando Saul e suas tropas estavam cercando Davi e seus soldados para capturá-los, um mensageiro veio dizer a Saul: venha depressa, os filisteus estão atacando Israel. Então Saul interrompeu a perseguição a Davi e foi enfrentar os filisteus. Por isso esse lugar, Sela Amalecote. E Davi saiu daquele lugar e foi viver nas fortalezas de Engedim. 1 Samuel, capítulo de número 24. Saul voltou da luta contra os filisteus e disseram que Davi estava no deserto de Engedi. Então Saul tomou 3.000 de seus melhores soldados de todo Israel e partiu à procura de Davi e seus homens perto dos rochedos dos bodes selvagens. Ele foi aos currais de ovelha que ficavam junto do caminho. Havia ali uma caverna e Saul entrou nela para fazer suas necessidades. Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Eles disseram: este é o dia que o Senhor, sobre o qual o Senhor falou a você: entregarei nas suas mãos o seu inimigo, para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado e cortou a ponta do manto de Saul, sem que este percebesse. Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso por ter cortado a ponta do manto de Saul. E então disse aos seus soldados: que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu senhor, de erguer a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacassem Saul. E este saiu da caverna e seguiu seu caminho. Então Davi saiu da caverna e gritou para Saul: ó rei, meu senhor. Quando Saul olhou para trás, Davi inclinou-se com o seu rosto em terra. E depois disso, disse: por que o rei dá atenção aos que dizem que eu pretendo fazer-te o mal? Hoje, ó rei, pode ver com os teus próprios olhos como o Senhor te entregou em minhas mãos na caverna. Alguns insistiram que eu te matasse, mas eu te poupei, pois disse: não erguerei a mão contra meu senhor, pois ele é ungido do Senhor. Olha, meu pai, olha para este pedaço do teu manto em minha mão. Cortei a ponta do teu manto mas não te matei. Agora entende e reconhece que não sou culpado de fazer-te mal ou de rebelar-me.
não te fiz mal algum, embora esteja à minha procura para tirar a minha vida. O Senhor julgue entre mim e ti, e vingue ele os males que tens feito contra mim, mas não levantarei a mão contra ti. Diz o provérbio antigo, dos ímpios vêm coisas ímpias. Por isso, não levantarei mão contra ti. Contra quem saiu o rei de Israel? A quem está perseguindo? A um cão morto? A uma pulga? O Senhor seja o juiz, nos julgue. Considere ele minha causa e a sustente, e que ele me julgue, livrando-me de tuas mãos. Tendo Davi falado todas estas palavras, Saul perguntou: é você, meu filho Davi? E chorou em alta voz. Você é mais justo do que eu, disse Davi. Você me tratou bem, mas eu tratei mal. Você acabou de mostrar o bem que me tem feito. O Senhor me entregou em suas mãos, mas você não me matou. Quando um homem encontra um inimigo e o deixa ir sem fazer-lhe mal, o Senhor o recompensa com bem, pelo modo que você me tratou hoje. Agora tenho certeza de que você será o rei, que o reino de Israel será firmado em suas mãos. Portanto, jure-me pelo Senhor, que você não eliminará meus descendentes, nem fará o meu nome desaparecer da família de meu pai. Então Davi fez esse juramento a Saul, e este voltou para casa, mas Davi e seus soldados foram para a fortaleza. Mais um dia da nossa jornada de leitura bíblica. Deus te abençoe e até a próxima oportunidade.